Farelos? Farelos musicais. Fala pessoal, eu sou Paulo Vieira Milreu, Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelo Musical, o podcast do esfarelado.com.br. Bom, no nosso podcast a gente sempre vai procurar trazer uma música por semana para fazer aqui a nossa curadoria, né? Indicar uma música que a gente acha que deveria ser percebida, deveria ser apreciada por vocês aí que gostam de música, que estão a fim de pensar um pouquinho a respeito do que as músicas estão dizendo. Então vai ser muito mais focado nas letras das músicas do que propriamente dito na melodia ou na parte instrumental. Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções. Estamos chegando hoje ao 105º episódio, mas mais importante do que a marca de 105 episódios é a marca que completamos hoje de 2 anos de episódios no ar toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br e também no YouTube e também no Spotify. Gente, 2 anos entregando para vocês toda quinta-feira um programa novo, uma interpretação nova. Para quem tá chegando aqui por agora, a gente tá aí, né? São 104 episódios, 105 com o de hoje. Metade deles de músicas cantadas em alguma língua diferente de português, em geral também por artistas internacionais, e metade deles dedicado à nossa língua portuguesa, e nem sempre com artistas nacionais, né? A gente tem a Carminho, a portuguesa Carminho, e já apareceu por aqui cantando os seus fados modernos. Enfim, já é isso. Fico muito feliz de estar aí há 2 anos entregando esse conteúdo aí, esse bate-papo, essa curadoria. O Farelos Musicais é isso, é um espaço. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, né, que eu já fazia o Farelos Musicais antes dele ser um podcast, porque eu já chamava os meus amigos para perguntar se eles tinham reparado um determinado trecho de uma música, numa mensagem, numa poesia, numa coisa que me chamava a atenção, enchi o saco deles e transformei essa encheção de saco nessa encheção de saco que está aqui agora, esse podcast semanal, falando de música, falando aí da trajetória dos artistas, falando um pouquinho da poesia por trás das letras das canções que marcam as nossas vidas. 104 episódios, 2 anos, é bastante coisa. Eu sinceramente nem sabia que ia alcançar esse número não. Começou lá atrás, no dia 11 de outubro de 2018. Nosso primeiro episódio, ainda meio acanhado, ainda meio sem jeito, ainda sem um formato muito claro. Os primeiros episódios ainda estavam normal, né? Procurando um pouco o que ia ser realmente a voz que a gente queria ter. E o primeiro artista escolhido e a primeira canção escolhida lá pro episódio número 1, talvez aí o mais citado de todos os episódios, foi a canção Feito Pra Acabar, do Marcelo Genesi. Foi ali que a gente começou a compartilhar as nossas opiniões sobre música, sobre letras. A canção dizia: quantas são as dores e alegrias de uma vida, jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. E eu gosto muito desse trecho porque é algo que eu acho que todo mundo em algum momento para e pensa, né? A gente está dentro da gente, a gente conhece ou pensa que conhece, né? Nosso espaço no mundo, né? Os nossos pensamentos, a nossa intimidade, as nossas emoções. E é tão mágico pensar em como é a experiência dos outros, né? Eu acho isso muito bonito, assim, a gente entender, a tal da empatia que faz tanta falta sempre e hoje em dia ainda mais, mas a gente tentar entender que cada pessoa tem esses mesmos dilemas, essas mesmas experiências, né? Na verdade outras experiências, mas experiências, e com isso vai somando-se as multiplicidades, né, de opções, de escolhas, de possibilidades. Então cada história, cada vida
é tão mágico e é tão difícil a gente saber exatamente como cada pessoa se sente. Eu até falo muito disso, né? A gente dá nome nas coisas e quando a gente está falando de coisas, isso funciona bem para objetos, mas para sentimentos, a gente não sabe muito bem o que significam. Por mais que eu tenha nomes iguais, é muito difícil saber exatamente como as pessoas se sentem, né? Ainda mais porque tem também diferentes intensidades e tal. Então, quando alguém diz que ama, duas pessoas dizem que se amam. Em teoria, elas sentem exatamente a mesma coisa, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? O que significa amor para cada uma, né? O que realmente é o sentido disso. Então, essa letra do Feito para Acabar lá atrás, que fala de tantas coisas e é tão bonita, né? E já trazia essa ideia de que em algum momento as nossas vidas são efêmeras e elas tendem a acabar, mas também o próprio programa, que o podcast tende um dia a acabar também. Então ele já nasceu feito para acabar. Mas ali o que mais me marcava e o que mais eu gosto nessa letra é essa ideia de quantas são as dores e alegrias de uma vida jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. É uma reflexão interessante. E já tem essa ideia também do jogo de multiplicidade e de esse vezes tudo, que eu vou falar um pouco hoje sobre essa questão das quantidades. Mas enfim, esse foi o começo, lá em 2018. Falando aí dessa diversidade de vidas e vidas, né? E esse tema, inclusive o Genesi resgatou no segundo álbum, mas aí com um enfoque da individualidade. Por mais que existam tantas e tantas vidas, no segundo álbum ele tem a canção que eu gosto muito também, Só Eu Sou Eu. Ó que jogo de palavras gostoso, Só Eu Sou Eu. E ele diz, tem muita gente tão bonita nessa terra, nas minhas contas são 7 bilhões mais eu. Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra, mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu, só eu sou eu. Além de mim, não tem ninguém que seja eu. E isso é muito complementar ao Feito para Acabar, no sentido de que são 7 bilhões de vidas, mas só eu sou eu. Né? Então, assim, a beleza da multiplicidade, a beleza da empatia, a beleza das variações, dos potenciais. Eu sou uma pessoa muito apegada às tradições, como vocês bem sabem, né? Então, quando o podcast completou 1 ano, eu trouxe o Genesi de volta. Então, no episódio número 53, que foi lançado no dia 10 de outubro de 2019, tava lá o Genesi, a gente falou da canção, talvez aí a canção símbolo dele, que é o dueto dele com a Laura Lavieri, na canção Felicidade. Eu sou tão apegado às tradições, se você olhar, por exemplo, a interpretação do último episódio nacional, o 103, que eu falei sobre Não Deixe o Samba Morrer, vocês vão perceber como o motivo de ter trazido a música e tudo mais é esse respeito às tradições, né? Então, ouve lá se você gosta de samba, se você gosta de tradições, se você é um cara tradicional como eu, uma pessoa tradicional como eu, dá uma olhada lá no episódio 103 com a Alcione, essa música da Alcione, mas que foi regravada por praticamente todos os artistas que cantam samba. Mas, como eu estava dizendo, sou uma pessoa apegada às tradições, então trouxe o Genesi de volta quando completou 1 ano. A canção Felicidade é aquela que diz: você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, os dias vão para nunca mais. E essa música, estava até recentemente aí a minha empresa, ela completou 15 anos. E a gente fez uma semana especial lá na empresa e chamou, por exemplo, um dos dias, um dos temas que a gente abordou, a gente falou sobre propósito e felicidade. E teve uma dinâmica muito legal conduzida pela Laís Glick, lá de Curitiba. Ela fala, uma proposta que ela trouxe sobre a importância justamente de valorizar, né, os momentos bons e ruins. A gente às vezes faz a busca da felicidade tentando estar 100% do tempo feliz, e isso é uma impossibilidade. Ela construiu uma espécie de senoide da vida, essa ideia de altos e baixos, e valorizar os sorrisos e os choros intercalados, e o quanto que isso é, na verdade, o que constrói felicidade, é dar importância nas falhas, nos insucessos, nos fracassos, porque eles ensinam e nos fazem valorizar também os momentos de felicidade. A música do Genesi fala um pouco disso, né? A gente vai lembrar dos dias que passou sem ver luz. Se chorou, não tem problema, os dias vão, mas eu vou rir sem perceber. A felicidade é uma questão de ser. E quando chover, eu vou deixar molhar para receber o sol quando voltar. Essa frase que é tão marcante da música tem tudo a ver com a senoide da felicidade da Laís.
e eu vim a conhecer essa Cena da Felicidade aí um ano depois, praticamente, de ter feito o episódio sobre a música. Então eu vou deixar aqui no post o vídeo da Laís, o link da Laís aqui para quem quiser conhecer o trabalho dela. É bem legal, um videozinho curto que fala um pouco a respeito dessa ideia. Tá lá no Instagram dela, vale a pena conhecer. Bom, mas o fato é que como eu sou uma pessoa tradicional, não me bastou começar com o Genesi e depois ter a ideia de repetir o Genesi quando o programa completou um ano no ar. Eu tô aqui hoje no episódio de 2 anos, também trazendo o Genesi de novo. Então hoje, no dia 8 de outubro de 2020, esse fatídico ano, tá aqui o Genesi de volta. Mas dessa vez eu vou pelo menos buscar aí alguma coisa do segundo álbum dele de 2013, o álbum chamado De Graça, e eu escolhi justamente a música título De Graça para falar hoje aqui no episódio de 2 anos dos Farelos Musicais. Só relembrando aí também que o Genesi lançou no ano passado, em julho do ano passado, álbum novo chamado Guaia. Inclusive é um álbum interessante, teve participação de artistas indígenas na faixa de abertura chamada Canto Inicial, e também teve o convite para a cantora Muzi Maia, que participou da faixa Vem Vem, uma cantora da novíssima geração, bem legal a voz dela. Esse ano o Genesi está participando do projeto Replay, que é um projeto que regravou as canções de um álbum icônico da MPB, o álbum dos Novos Baianos, chamado Acabou Chorare. O Genesi coube a ele a regravação da canção Mistério do Planeta, que faz todo sentido aí no repertório de Genesi, né? E se você gosta de Novos Baianos, eu estou falando aqui dessa regravação desse álbum clássico, lá dos anos 70, né? Então você deve gostar também, se você gosta de Novos Baianos, do Moraes Moreira, participante dos Novos Baianos, que faleceu, que nos abandonou aí durante esse ano de 2020, ali por abril desse ano. Então fica aí a sugestão de conhecer o episódio número 81 dedicado a ele, ali no episódio de abril desse ano, em que a gente falou sobre a canção Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. No projeto Replay, que regravou o Acabou Chorare, tem vários outros artistas, cada um ali das 10 faixas foi regravado por um artista diferente. Então a gente tem, por exemplo, a Maria Gadu, que gravou a própria canção título Acabou Chorare. Tem uma versão de Preta Pretinha, tem 2 versões inclusive, tem uma com o Letrux e a Iole Amâncio, tem o João Cavalcante com Bestetu, tem Francisco Elombre com Brasil Pandeiro. Se você gosta de Francisco Elombre, uma banda bem legal aqui de Campinas, ela já teve aqui no Farelos Musicais lá nos primórdios, no episódio número 15, com a canção Triste, Louca ou Má. Tem também a Cel, né? A Cel, que já teve 2 episódios de Farelos Musicais dedicados a ela. Eu gosto muito da paulistana Cel. Ela apareceu logo no episódio 5 com 10 contados. Depois ela retornou no episódio 61 com Baile de Ilusão. E no projeto de regravação do Acabou Chorare, ela gravou Tinindo Trincando. Então é isso, né? Vale a pena aí conhecer o projeto, bem interessante a ideia, a proposta. E se quiser saber mais sobre os Farelos Musicais, que hoje completam 2 anos de estrada, por favor nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos lá no Twitter, @oesfarelado. Estamos no Instagram, lá você procura pelo nome do site, esfarelado.com.br, e segue a gente lá. Tá no Spotify, é só procurar por Esfarelado, ou na verdade por Farelos Musicais, vai aparecer lá na seção podcasts, aí você aperta em seguir, né? E aí com isso você vai seguir o podcast e toda semana vai aparecer lá para você. Ainda mais se você ouvir o programa, ele vai te recomendar. A gente está no Facebook /Esfarelado e também no YouTube C/Esfarelado, né? Ou seja, canal Esfarelado. É isso. Aí também, em homenagem à música de graça, que diz que o melhor da vida é de graça, este é um programa absolutamente gratuito para todo mundo que ouve. Infelizmente ele não é totalmente gratuito para quem produz. Então, se você puder e quiser contribuir com o Farelos Musicais, a gente criou um projeto aí dentro do site Padrim, Padrim com M, padrim.com.br/Farelos Musicais. Tem o link no post, é só entrar aqui no post, tem um link para facilitar, mas é www.padrim.com.br/Farelos Musicais. E lá você pode contribuir a partir de R$1. E à medida que as suas contribuições mensais sejam maiores, você passa a ter alguns benefícios, né? Então a gente tem aí, tá na nossa loja também, que a gente está colocando no ar aqui no site, mas se você fizer lá, virar um padrinho dos Farelos Musicais, você vai participar do grupo do Facebook para discussões, você vai ganhar uma caneca, você pode ganhar uma camiseta do Esfarelado,
e também você pode até encomendar um episódio dedicado a você aqui do nosso podcast. Então entra lá em padrim.com.br/farelos musicais e você vai entender melhor como funciona. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a canção de hoje. Antes de falar da música de hoje, que é de graça, vamos fazer uma breve retrospectiva, já que o Genesi já passou por aqui, já falamos dele. Vamos então falar um pouquinho sobre o programa. Já foram 104 episódios de Farelos Musicais, metade deles nacionais, metade deles internacionais. O episódio que teve mais comentários foi o episódio número 20, que trouxe Arctic Monkeys. São 12 comentários até o momento. E foi o primeiro episódio que teve mais de uma canção. Nesse episódio a gente gravou sobre 4 músicas do Arctic Monkeys. Dos 104 episódios, 60 deles tiveram comentários. Quase 60%, mas ainda assim é pouco. Muito pouco, na verdade. Por que esse programa existe para Começo de Conversa? Esse programa existe para apresentar o meu ponto de vista sobre a letra, apresentar também um pouco da trajetória do artista para dar um pouco de contexto, mas o ponto super importante aí é trazer um pouco o ponto de vista sobre a letra da música escolhida para a semana e provocar com isso um debate aqui com vocês, é criar uma comunidade de discussão, de debate, de interpretação. Então, 60% dos episódios terem comentários, eu acho pouco, todo episódio deveria ter comentário. Então, se você gosta do Farelos Musicais, se você ouve o programa, se você ouviu o episódio, seja para concordar, seja para discordar, seja para apresentar outras ideias, ou para dizer por que as coisas não fizeram muito sentido, deixe o seu comentário. Isso realmente faz com que a motivação aqui multiplique por 1 milhão. A gente fica super feliz quando tem um comentário lá no episódio, é para isso que serve. O outro objetivo aqui do programa não é só criar essa comunidade, né? O outro objetivo é a curadoria, ou seja, aqui temos um ecletismo que a gente preza muito, de realmente buscar aí variedade de artistas, de temáticas, de ideias, de poesias, e com isso apresentar também para vocês, ouvintes, artistas que talvez vocês não conheçam, ou músicas que vocês não conheçam de artistas que vocês conhecem. Então essa é a ideia da curadoria. Por exemplo, teve aqui hoje o primeiro episódio desse ano de 2020 foi sobre uma porto-riquenha, né? Quantos de nós pode dizer que acompanha aí artistas porto-riquenhos? Aí tem a Carminho, que eu já falei também, que também não é uma artista mainstream. Tem vários artistas não mainstream, né? Teve episódio do Zé Brito, né? Só para dizer alguma coisa, mas a gente busca variar bastante, ser bem eclético. Então com isso fica o reforço aqui também. Ouçam episódios de artistas que vocês não conhecem, porque daí tem a chance de você ouvir e gostar, né? Assim, sair um pouco da bolha, sair um pouco da zona de conforto, né? E no máximo você vai falar, realmente isso aqui não é pra mim, não curti, mas não deixou de aumentar um pouquinho o repertório. Então, comentem e ouçam os episódios de artistas que vocês não conhecem. É isso que o Paulo Farelos aqui tem a pedir pra vocês. Nesses 104 episódios que já foram publicados, foram 93 artistas diferentes. Teve poucas repetições, portanto, né? Na verdade, além dos que eu já citei que teve repetições, o próprio Genesi com 3 episódios com o de hoje, e mais a Cell, que eu já citei agora há pouco, que teve 2, a gente também teve repetição da Björk, a cantora islandesa, com 2 episódios, Radiohead com 2 episódios, Camille com 2 episódios, Legião Urbana com 2 episódios, Muse com 2 episódios, a Carminho com 2 episódios, o Arnaldo Antunes com 3 episódios e o nosso recordista canadense Leonard Cohen com 6 episódios. Então aí, esses 10 artistas já tiveram mais de um episódio cada um e 93 artistas diferentes já passaram por aqui, porque a gente teve episódios com mais de um artista, isso já aconteceu, além das repetições aí que explicam essa matemática. Já foram 130 canções, porque várias vezes o programa abordou mais de uma canção, pro desespero do meu editor, né? Ele fica louco quando eu faço isso, o programa fica mais comprido, mas às vezes eu acho que é importante explorar um pouquinho, ou as músicas conversam bem uma com a outra, ou é importante para ilustrar melhor quem é aquele artista que eu estou trazendo, às vezes mais com uma ideia de curadoria do que com a ideia da letra em si. 130 canções, então se você quiser uma playlist bem eclética, bem animada, vai lá no Spotify, procura por Músicas Esfareladas, que é a playlist, inclusive
essa é gerenciada pelo nosso editor, o Cleverton Linhares, e aí você segue a playlist lá, e com isso você consegue ter uma playlist bem eclética, bem variada para você colocar no random, ficar ouvindo e com isso prestar atenção nas letras. E daqui a pouco você vai falar, nossa, seria legal se tivesse um episódio do Farelas Musicais com essa música. E já tem, né? Essa é a vantagem de você ouvir a playlist. Todas as músicas que estão lá tem um episódio falando a nossa interpretação sobre aquela letra. Então, se você gostar da música, se você gostar da letra, é só vir aqui conferir o episódio. Vamos lá então, falar de Graça, a canção de hoje dos Farelas Musicais. Canção do Genesi que valoriza as coisas simples, as coisas não atreladas a um valor financeiro para você, ou não diretamente, ou não tão fortemente, né? A música tem essa pegada de valorizar as coisas que não tem preço. E não é propaganda da Mastercard, o que seria uma incoerência, né? Então a música diz o seguinte: não venha me dizer que a conta é uma só. Você não aprendeu como desata o nó? Livre-se do laço, solte-se no espaço, abra os braços e o coração. Sentir o sol te acordar, bem de manhã, quem acha para comprar? Viver na pele um grande amor e o seu calor, quem acha para vender? Uma amizade verdadeira, ou ir à feira só para conversar. Somando tudo, quanto vale para você? Bom, esse é o primeiro minuto da canção, praticamente, aí vão 55 segundos para ser preciso. E qual é a ideia principal aqui, né? Então ele está justamente falando, primeira coisa, a abertura diz o seguinte: não venha me dizer que a conta é uma só. E isso está justamente querendo dizer que hoje as pessoas tendem a ver o mundo de uma forma muito parecida, como se só existisse um caminho, como se só existisse uma forma de viver. A gente vive hoje, em geral, no mundo, nesse sistema industrial, capitalista e etc., uma trajetória de vida muito parecida para a maioria da população, né? Então é aquela coisa de nascer, crescer sustentado pelos pais, na melhor das hipóteses, tentando escolher qual vai ser a sua carreira. Essa é a decisão talvez mais importante que as pessoas dizem que a gente tem para tomar. Essa decisão vai dizer o que eu vou fazer na maior parte da minha vida adulta, e com isso eu vou me sustentar para conseguir sobreviver, né, na verdade, pagar as contas, e se eu tiver filhos, oferecer para eles o que eu tive, né, ou seja, repetir o ciclo, para que eles também possam escolher suas carreiras. E a vida então é isso, é um eterno, eu tenho que trabalhar para me sustentar, e é isso, e vai variar aí bastante esses níveis do que é se sustentar, esses níveis do que é conforto, do que é viável, do que é sobrevivência, do que é tudo, né? De acordo em geral com onde você nasceu, né? Então essa visão de mundo, ela é bastante limitante e ela tende, né? E principalmente aí o capitalismo, ele depende muito do consumismo, né? Então as pessoas são tentadas a achar que é necessário ter para ser, é necessário ter para ser feliz, inclusive, né? Então a felicidade às vezes está ligada a aquisições de bens materiais, e aí a aquisições de coisas, né? E com isso você vai criando essa pressão para repetir esse ciclo que eu acabei de falar, para cada vez ter uma carreira mais bem sucedida, para proporcionar mais aquisições, e aí vai, né? Nesse sentido as coisas ficam cada vez até mais complexas. Hoje a gente tem uma série de dependências que a gente não tinha antes, né? Então você quer ter uma casa, mas você não quer só ter uma casa, você tem que ter uma casa, você tem que ter uma televisão, e você tem que ter internet, e você tem que ter streaming, você tem que ter TV paga, você tem que ter um celular com conexão, e assim, essas são as coisas água, energia, comida e etc. Então você vai misturando coisas que são essenciais de fato com coisas que são essenciais para a vida que a gente se propõe a ter, ou que nos propõe a ter. Então esse ciclo, que é muito difícil de a gente até perceber que a gente está vivendo, né, de buscar incessantemente por mais e mais e mais, refletido muitas vezes em endividamento. Além disso, né, na grande concentração de riqueza que gera, obviamente, muito ricos versus famintos, né, versus pessoas que lutam realmente para sobreviver, né, pessoas em situação de rua e por aí vai. Então essa discrepância gigante tem muito a ver com isso, com essa busca incessante por ter, né? Então com essa distribuição
não acontece. Quem tem acaba tendo cada vez mais e quem não tem acaba tendo cada vez menos. E isso eu tô falando porque a gente tá falando sobre uma música chamada De Graça. E tiradas aí, é lógico, as situações em que isso vira também utopia, né? Quem tá passando fome, evidentemente, não vai ver felicidade nenhuma em não ter comida, e comida custa, né? Infelizmente. Então, tirados esses excessos, a proposta da música é justamente que a gente reflita a respeito de qual é o nosso propósito. Por que a gente acorda e levanta todas as manhãs? Esse propósito é nosso mesmo ou foi algo que nos delegaram, né? Nossos pais, a sociedade encaminhou esse propósito pra gente? Ou foi realmente a gente que escolheu perseguir isso? E aí, essa resposta pode te ajudar a entender. Às vezes o seu propósito realmente é vinculado aí a aquisições, né? Eu acordo todos os dias porque eu quero comprar isso, ou ter tal coisa, ou experimentar tal coisa que custa tanto. Mas, se você é o dono do seu propósito, então você pode dar valor em outras coisas que custam menos ou que não custam nada. E se isso acontecer, se você for capaz disso, se você for capaz de levantar todos os dias feliz e buscar, né, a felicidade para você, for as coisas que a música aqui vai defender, que são as que mais têm valor, né, as melhores coisas da vida, e elas custam menos ou não custam nada, você vai também mudar os seus objetivos financeiros, você vai conseguir ter menos para ter até talvez mais felicidade. E isso tudo é o que vem no segundo parágrafo, né? Enquanto ele diz que no primeiro não venha me dizer que a conta é uma só, como se só existisse uma forma de enxergar a realidade, ele vem na segunda dizer justamente isso. É porque você não aprendeu como desata o nó, né? Que é essa ideia da vida mais simples, essa ideia da frugalidade, né? Essa ideia também do carpe diem, né? Viva o presente e aproveite o que você tem, aproveite o seu dia, aproveite o que você é hoje, né? Não fique vivendo em função de uma expectativa de futuro e só vai dar valor quando esse futuro chegar, nem vive amargurado pelo passado, pelas coisas que não deram certo até o momento. Você está vivo hoje e hoje você consegue mudar a sua realidade, agindo no presente, agindo agora. E aí ele fala disso, livre-se do laço, solte-se no espaço, abra os braços e o coração. Toda a música está falando dessas ideias que eu estou te falando e ele está usando muito o termo nó e laço, percebe, né? Como se você realmente tivesse preso. E livre-se do laço é para você se soltar de braços abertos, de coração aberto, para uma nova forma de ver o mundo. E aí você vai dar valor em outras coisas, como na natureza, nas emoções humanas, nos relacionamentos, na sua contemplação da própria vida, né? Lembre-se de feito para acabar. A vida é curta, ela é efêmera, a gente não sabe até quando vai. Então é importante que a gente possa morrer, seja o dia que for, felizes, né? Felizes no sentido de tendo tido uma vida plena. E isso não é tão verdade assim quando a sua felicidade está vinculada a um objetivo futuro, um alvo futuro muito distante, muito inalcançável. Então, livre-se do laço, solte-se no espaço, né? Sentir o sol te acordar bem de manhã. Quem que acha isso para comprar? Olha só, estou dando valor aqui agora para o sol, né? E para a natureza. Isso não tem à venda. Então, viver na pele um grande amor e o seu calor, quem acha para vender? Porque quem tem isso não põe à venda. Isso não tem preço, não tem como vender. Então não tem para vender, não tem para comprar o sol. Uma amizade verdadeira, ou ir à feira só para conversar, as relações humanas, né, os afetos. Somando tudo, quanto vale para você? Tem como mensurar quanto vale essas coisas? E aí ele vai cantar o justamente dizendo... no ritmo, né, na melodia da música que diz que o melhor da vida é de graça. Não venha me dizer que a conta é uma só. Você não aprendeu como desata o nó. Livre-se do laço, solte-se no espaço, abre os braços e o coração. Sentir o sol te acordar bem de manhã, quem acha pra comprar? Viver na pele um grande amor e o seu calor, quem acha pra vender? Uma amizade verdadeira ou ir à feira só pra conversar, somando tudo quanto vale pra você. O segundo trecho da música segue na mesma ideia e vai apresentar agora uma série de números. E não é à toa que ele escolhe falar de números aqui, porque é isso. O contraponto de você valorizar as coisas que são de graça, que são, né, como eu falei, né, a contemplação da natureza, valorizar a própria vida, o fato de estarmos vivos, saudáveis,
ou mesmo enfermos, mas ainda vivos, né? As relações que a gente tem com a família, com os amigos, com as pessoas em geral. Essas coisas, elas fogem um pouco da ideia de quantidade, de meta, de objetivo, de número, que é tão vinculada às questões financeiras, às questões materiais. E ele vai trazer aqui nessa segunda parte da música justamente esse tipo de contraponto entre essa visão mais materialista, mais objetivista do mundo, versus essa versão mais humana, de valorizar mais o que é de graça, como a música sugere, né? Então ele diz aqui na segunda parte: não venha me dizer que eu tô te enrolando, dando nó em alguém. A conta é muito fácil, eu posso comprovar. Eu já comprovei mais de 100. 1 milhão vira trocado, sem significado. Nem um abonado pode comprar a paz. Tô te chamando para acordar e desfrutar a graça de viver. Aumente o som devagar e olhe em volta para perceber que o bom da vida é de graça. E ache graça quem quiser achar. É custo zero e mais valor que eu quero ver. O melhor da vida é de graça. É de graça. Esse é a segunda parte da música, né? Essa segunda parte da música, como eu estava dizendo, ele faz mais do que uma provocação aqui, uma reflexão. Não venha me dizer que eu estou te enrolando dando nó em alguém. Então, de novo, é outra visão de mundo, outra forma de ver. E se lá ele chamou que você está preso e usou a palavra nó para desatar o nó, aqui ele está falando que essa ideia aqui não vai te prender, ela não vai dar nó em ninguém, né? A conta é muito fácil. Ele pode até comprovar e já fez isso mais de 100 vezes. E qual é essa conta? É você perceber que o bom da vida é de graça. E ele usa a palavra graça aqui em todos os seus sentidos. Essa ideia de graça, né, de que não tem custo. Ache graça, no sentido de gracejo, de achar engraçado, né? Ache graça quem quiser achar. E antes ele diz sobre a graça de gracioso, né? de cheio de graça, né? Que é a graça, desfrutar a graça de viver. E tem uma outra parte aqui nesse trecho todo, em termos de valorização, né? 1 milhão vira trocado sem significado, porque, por exemplo, nem o abonado compra a paz. Imagina você está vivendo um momento de muito conflito, muita briga, muito problema, mais ou menos 2020 para todo mundo aí, né? Quanto vale ter paz de novo? Quanto vale ter um mundo mais saudável, líderes mais capazes, famílias mais harmônicas, amigos mais compreensivos? Quanto vale isso? 1 milhão vira trocado, sem significado. A gente tem que acordar e desfrutar a graça de viver. E quando ele fala ali embaixo que é custo zero e mais valor que eu quero ver, remete, eu acho que não é a intenção do artista, mas me remete pessoalmente a ideia de que o quanto a gente pode dar valor a coisas que às vezes só quem não tem sabe quanto vale. Por exemplo, o próprio ato de enxergar. É mais valor que eu quero ver. Imagina que a gente não pudesse enxergar, quanto não ia custar poder ver o mundo, poder experimentar o mundo, né? Imagina. E hoje a gente tem essas coisas, para quem pode, evidentemente, as pessoas que têm por custo zero, nasceram com isso, como todas as outras coisas com as quais a gente nasce, né? A nossa vida, que é uma bênção, que é uma graça, a gente tem que dar valor nisso. E é essa que é a graça de viver, quando a gente percebe que o que vale de verdade é a própria vida, né? É o fato de estarmos vivos, olha o quão mágico isso é. Então, essa é a mensagem do Genesi nessa música. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no meu episódio de 2 anos dos Farelas Musicais. Muito obrigado pela parceria e estamos aqui toda quinta-feira para trocar ideias sobre música. Se você se convencer de que isso é verdade, de que o melhor da vida é de graça, se você conseguir valorizar coisas boas que você tem de graça, se você começar a achar que elas são a melhor parte da sua vida, pronto, você certamente vai viver melhor. Um grande abraço e até semana que vem. Não venha me dizer que eu tô te enrolando, dando nó em alguém. A conta é muito fácil, eu posso comprovar, já comprovei mais de 100. 1 milhão vira trocado sem significado, nenhum abonado pode comprar a paz. Tô te chamando pra acordar e desfrutar a graça de viver. Aumenta o sonho devagar e olhe em volta para perceber que o bom da vida é de graça e ache graça quem quiser achar. É custo zero e mais valor que eu quero ver.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.